Oi, pessoal, então seja bem-vindo ao mês de outubro, mais uma apostila nova para a gente estudar. E aqui nós vamos iniciar o conteúdo de função afim ou função do primeiro grau. Por que eu coloquei os dois nomes? Porque se vocês forem fazer qualquer tipo de pesquisa no Google ou no YouTube, vocês podem utilizar qualquer um desses dois nomes, tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo. Tem uma menina que trabalha numa padaria e ela precisa ter noção para trabalhar no caixa e ela observou que tem uma sequência. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, que tem uma sequência. Um pão custa 50 centavos. Se for 2 pães, vai ser R$ 1, 3, 1,50, 4, R$ 2, 5, 2,50 e assim por diante. Então, o que ela observou? Ela observou que o preço vai depender do quê? Da quantidade de pães vezes 50 centavos, que vai ser o total que vai ser pago. Ou seja, chegou numa função. Essa função ela vai ser do primeiro grau. Por quê? Porque ela não tem um expoente 2. Então, quando for nesse jeito, ó, por exemplo, y igual a 2x, então aqui ele é o coeficiente 1 que não está aparecendo, ela é uma função do primeiro grau. Se tiver, por exemplo, 3x ao quadrado, então isso daqui ele é o expoente 2, então ela vai ser uma função do quê? Do segundo grau. Lembrando, meus amores, que é o seguinte, a função ela pode aparecer tanto y, só um pouquinho, ela pode aparecer tanto y, igual aqui, ó, y que é igual a 0,50 vezes x, lembrando que nem sempre aparece esse vezes, mas ela pode aparecer também desse jeito aqui, ó. Ela pode aparecer como f de x, tá bom? Então, são duas maneiras que ela pode se representar. Então, olhando aqui embaixo, o que acontece? Ó, chama-se de função afim toda função cujo gráfico é um conjunto de pontos sobre uma reta. Então, lembrando que quando tiver um gráfico vai ser uma reta. Ou seja, os pontos eles têm que estar alinhados, tá? Eles têm que estar alinhados. Então, ela pode ser desse jeito, como eu tinha falado para vocês. Ela pode aparecer como y ou pode aparecer como f de x. Vai ter um número com x, que esse número ele vai ser chamado de coeficiente A e coeficiente B. Só que o que vai acontecer? Ela pode aparecer como crescente ou decrescente, que já nós vamos ver aqui. Então, esse A, ele significa que é a inclinação. Então, isso daqui nós vamos ver conforme vai ser essa inclinação. E o valor de B vai ser um ponto de referência no plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, o que vai acontecer? Nós vamos ter que relembrar alguns conceitos que a gente já tinha estudado nos anos anteriores. Então, aqui, ó, nós temos o eixo X, né? O eixo X, que é conhecido como o eixo das abscissas, que é na horizontal. A gente tem o eixo Y, que é conhecido como o eixo das ordenadas, e nós vamos ter um ponto. Esse ponto, ele vai ser representado por uma letra maiúscula e ele vai ser representado por dois pontos. Um ponto no eixo X e um ponto no eixo Y. Então, através dele, que daí nós vamos conseguir verificar e colocar esses pontos. Lembrando que se você tiver na dúvida quem começa primeiro, é só pensar no alfabeto, X, Y, Z, tá bom? Então, aqui eu tenho uma outra coisa muito importante. Através do coeficiente, ou seja, quem está representando o número que está com x, a gente vai conseguir ver se ela é uma função crescente ou decrescente. E vai ser baseado no coeficiente do x. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Então, eu tenho uma função y, que é igual a x menos 1. E eu tenho uma outra y, que é igual a x mais 5. Como que eu vou saber se é, menos x mais 5? Como que eu vou verificar se essa função ela é crescente ou decrescente? Nós vamos observar o sinal que está aqui. Professora, mas aqui não aparece um sinal do mais. Só que tem um mais que não está aparecendo. Então, essa daqui ela é uma função
crescente, ou seja, ela vai subir. Da esquerda para a direita, ela sobe. E nesse caso aqui, ó, eu tenho menos x. Não importa o que tem aqui do lado, tá, pessoal? Importa é o sinal do x. Então, o que, que vai acontecer? Nesse caso, ele é negativo, então ele é uma decrescente, ou seja, da esquerda para o direito, ela está descendo. No exemplo que estão aqui, eu tenho dois exemplos, uma crescente e uma decrescente. Só que essa decrescente, os pontos estão errados, tá, pessoal? Eu peguei ela pronta e verificando aqui, os pontos estão errados, mas eu vou passar o certo para vocês, tá? Professora, mas então como que eu faço para mim chegar nesse valor? Então, olha, primeira coisa, a gente vai verificar se é crescente ou decrescente. Por mais que não apareça um mais ali, eu sei que ela, esse 3 ele é um positivo, então da esquerda para a direita ela vai subir. Lembrando que sempre tem que ser uma reta. Nós vamos marcar 5 pontos. E esses 5 pontos, eles têm que estar alinhados. Professora, tem que ser 5 pontos? Tem professores que ensinam somente com 2 pontos, com 3 pontos. Eu particularmente prefiro utilizar com 5, tá bom? E aqui no exemplo de baixo, vocês vão observar que aqui, ó, eu tenho menos 3x. Então, é esse menos que eu tenho que observar. Então, nesse caso, ele é decrescente. Da esquerda para a direita, ele está descendo. Mas vamos lá, como que chegou nesses valores? Então, assim, ó, para chegar nesse gráfico, eu prefiro que vocês façam duas situações. A tabela e o gráfico. Então, como que vai ser feita essa tabela? Essa tabela, ela é feita assim, ó. Elas são 3 colunas. A primeira coluna é o x, a última coluna é o y. Aqui eu vou usar a função que está ali. Nesse caso, a função desse exemplo é 3x mais 1. Lembrando que aqui tem vezes que não aparece. Quais são os pontos que eu vou utilizar aqui no x? Os 5 pontos que eu prefiro são o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Professora, mas por que esses pontos? Poderia usar 10, 11, 12, 13, 14, 15? Sim, só que esse gráfico ele vai ficar muito desproporcional. Então, aqui eu tenho 2 números negativos, eu tenho um neutro, que é o 0, e eu tenho 2 positivos. Então, são os números que particularmente eu prefiro, eu acho que fica mais fácil para vocês. Então, o que vai acontecer? Vocês vão ter que fazer uma continha aqui, ó. Então, eu tenho 3 vezes menos 2. Lembrando que eu estou aqui entre parênteses porque ele é negativo, menos 1. Então, aqui vocês vão ter que usar uns conceitos que já foi estudado nos anos anteriores. Se eu fazer 3 vezes 2, eu tenho 6. Só que eu tenho um positivo com um negativo, mais com menos vai dar menos. Então, 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Menos 6. Ah, perdão, aqui é mais 1, tá? Menos 6 mais 1. Se eu devo R$6 na padaria e eu tenho só R$1, então eu ainda vou ficar devendo 5. O outro, eu vou fazer 3 vezes menos 1. Lembrando que eu coloquei em parênteses porque é negativo, né? 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Eu devo R$3 na padaria e levo só R$1. O que vai acontecer? Eu vou ficar devendo 2. Então, se eu fazer 3 vezes 0, 3 vezes 0, 0. 0 mais 1, então vai dar 1. Agora vai ficar mais fácil que é positivo. 3 vezes 1, 3. E 3 mais 1 vai dar 4. Agora eu vou fazer 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1 vai dar 7. Vocês vão observar que esses números aqui, eles não se repetem e eles vão ter uma sequência. Então, nesse caso aqui, ela está subindo, ela está crescente. Nesse caso, eu quero que vocês entendam que se você fez algum número errado e quando você for colocar lá no gráfico, se você fez algum ponto e ele ficar desproporcional, não ficar retinho, pode saber que tem alguma coisa errada. Então, vamos tentar entender. Vou tentar colocar aqui do lado, ó. Eu vou fazer uma outra tabelinha um pouquinho menor. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Quando eu resolvi a continha para o menos 2, a resposta foi menos 5. Ou seja, ó, o x vale menos 2, então eu vou olhar ali no x. Então, lá no x menos 2, eu vou juntar com o y menos 2. Então, ele está aqui embaixo. Então, olha o que vai acontecer.
Então, ele vai ficar um pontinho aqui. Vocês podem olhar que ali está um pouquinho diferente, né? O outro, ó, é menos 1, e aí deu menos 2. O menos 1 para x. Ai, pessoal, eu fiz errado aqui, né? Eu fiz. Eu juntei com menos 2 ali, perdão. Deixa eu começar de novo, ó. Então vamos lá. Não vou fazer outro vídeo, não. Vocês tenham paciência comigo. Então, aqui, ó, o x é aqui, y. Aqui é menos 2, deu menos 5. Aqui, ó, menos 2 está aqui. Olha onde está menos 5, está aqui embaixo, né? Então, menos 2 para x com menos 5 para y, então eu vou juntar eles, ó. Então, o pontinho deu aqui. Agora, o outro deu menos 1 para x com menos 2 para y, ó. Menos 1 para x com menos 2. Então, eu vou juntar, era para ficar pontilhado, tá? Aqui deu outro pontinho. Ó, deu outro pontinho. O zero, quando foi zero, deu 1. O zero, ele tá bem aqui no meio. Então, eu vou juntar lá com 1 do y. Outro pontinho aqui, tá vendo? Ó, tem esse ponto, esse e esse daqui. Agora, quando eu fiz 1, deu 4. 1 para x vai dar no 4 lá em cima, ó. 4 lá em cima, deu outro ponto aqui. E o 2, que não está aparecendo aqui, ele vai dar com 7, que vai ser lá em cima. Que ele vai ser lá em cima. E aí, então, eu vou fazer o quê? Ó? Vai passar uma reta. Então, o que acontece aqui? Aqui eu tenho uma função crescente, porque ela é positiva. Nessa mesma ideia, vai ser essa daqui, que é a função decrescente, tá? Então, o que vai acontecer? Vocês vão fazer o seguinte, vai montar a tabelinha, deixa eu só mostrar aqui. Vai montar a tabela, aqui x, vai colocar a função no meio, aqui y, resolve a continha, vai ter os pares ordenados e aí vai dar uma função decrescente que vai descer. Lembrando que eu consigo ver só porque já tem um negativo. Então, aqui, ó, essa parte aqui tem uma outra situação e eu quero que vocês observem que aqui tem somente 2 pontos, tá? E nesses 2 pontos também consegue fazer a reta, mas a função, mas eu prefiro que sejam 5 pontos. E aqui eu tenho umas características. Só que essas características eu quero que vocês já observem, eu já explico isso daí para vocês, porque agora eu quero que vocês entendam o exercício 1 primeiro. O exercício 1 está falando assim, ó. Classifique cada uma das funções em crescente ou decrescente, se é do primeiro grau ou do segundo grau. Então, o que você vai observar? Olha o sinal do x, se ele é positivo ou negativo. Se ele for positivo, ele é crescente. Se ele for negativo, ele é decrescente. Se o expoente for 1, ele é do primeiro grau. Se o expoente for 2, ele é do segundo grau. Simples. No exercício 2, olha o que está falando. Para cada função a seguir, escreva o coeficiente angular e linear e classifique em crescente ou decrescente. Então, vamos olhar os exemplos que estão aqui em cima. Olha o que está falando. Ó. Eu tenho uma função aqui, ó, 2x mais 4. O angular é o que está acompanhando x. Então, o angular aqui é o 2. O linear é um número sozinho, que nesse caso é o 4. Olha o outro. O angular é o que? É o que está acompanhando o x, então nesse caso é o menos 3. E o linear é um que está sozinho. E lembrando que aqui, ó, se ele é positivo, ele é crescente. Se ele é negativo, ele é decrescente. Então, a partir desses exemplos, vocês vão conseguir resolver o exercício 2. O exercício 3, ele é um pouco mais complexo. Olha o que está falando. É para construir o gráfico de cada um. Para construir o gráfico, vamos relembrar como que tem que fazer. Você vai montar uma tabela. Você vai colocar aqui x, vai colocar aqui y. Quais são os 5 pontos? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aqui no meio você vai colocar a função. Nesse caso, da letra A é x, da letra B menos x, da letra C x mais 1 e assim por diante. Então, você vai resolver as continhas e vai dar valor de y, que são os pares ordenados. Baseado nisso, você vai procurar. Procura lá qual está no x, junta com qual está no y e vai fazendo um ponto.
Lembrando que esses 5 pontos têm que estar alinhados. Se ele estiver subindo, é crescente. Se ele estiver descendo, ele é decrescente. Então, vocês vão ter que fazer uma tabela e um gráfico. E lembrando que olha o que eu coloquei ali, que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Tá falando assim que de preferência é aconselhável fazer na folha quadriculada. É obrigado? Não. Só que se você tiver folha quadriculada, fica bem melhor. Por quê? Porque na folha quadriculada, os espaços estão bem certinho. Professor, eu não tenho folha quadriculada. Como que eu vou ter que fazer? Faça na régua e esses espaços, eles têm que estar alinhados, tem que ter a mesma distância entre eles. Porque se você coloca um espaço, por exemplo, se você coloca o espaço muito grande para um e muito pequeno para outro, pode ter certeza que seu gráfico vai ficar errado. Então, por exemplo, aqui, ó, você coloca aqui, ó, 1, aqui coloca 2, 3 e assim por diante. Esse espaço é muito pequeno, esse espaço é muito grande, o seu gráfico vai ficar errado. Lembrando que eu quero X e Y em todos os gráficos, se não colocar é considerado errado, tá bom? Então, por enquanto, vocês vão fazer o exercício 1, 2 e 3. Então, para a aula de hoje e para a aula de quinta-feira, que daí no caso temos aula quarta e quinta-feira, então vocês vão assistir esse vídeo e vão resolver. E no horário da aula eu estou à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Então, pessoal, boa sorte, beijão.